Olá pessoal, meu nome é Anis e esse é mais um vídeo sobre reconhecimento de faces com redes neurais artificiais. Então, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, sugiro que assista, porque este será uma continuação do anterior. Então, no vídeo anterior, nós vimos como reconhecer imagens usando imagens de faces da base LFW, que são as faces rotuladas selvagemente, né? Labeled Faces in the Wild. Aqui a gente tem uma amostra de imagens dessa face e aqui eu estou exibindo amostras de cada uma das 12 pessoas, né? De faces das 12 pessoas que eu estou usando aqui nesse vídeo. No vídeo anterior, nós vimos uma abordagem para a classificação de imagens de face em que nós usávamos imagens deste tipo, né? Observe aqui que tem muito mais do que a face da pessoa nessa imagem. Tem a face da pessoa, também tem um background, tem pescoço, ombros e etc. E nós observamos nas outras amostras que isso acontece para todas as imagens dessa base. Com imagens deste tipo, nós treinamos uma rede neural artificial com apenas uma camada e sem neurônios na camada escondida, quer dizer, com apenas uma camada escondida, sem neurônios nessa camada escondida, e obtivemos um resultado de 72% de acurácia. A pergunta que resta é: teria como melhorar esse resultado? Essa é a pergunta fundamental deste vídeo de hoje. E a resposta é sim, tem como melhorar esse resultado. E tem uma coisa muito simples que pode ser feita, que é um pré-processamento, é lidar com a qualidade da imagem ou das imagens que nós estamos utilizando. A primeira coisa é que essa imagem tem muito ruído, ou muita informação desnecessária, muita informação que não é fácil. E nós precisamos lidar com isso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de imagens dessa base com mais controle sobre ela, né? Aqui no GIMP. Então, observem, deixa eu pegar aqui e mudar a cor. Observe que toda essa região em torno da pessoa, deixa eu mudar isso para colorido para ficar melhor. Né? Toda essa região em torno da pessoa não é fácil. Isso aqui não é fácil. Isso aqui não é fácil. Isso aqui não é fácil. E essas informações elas estão sendo dadas como entrada para a rede. Isso dificulta o processamento, a aprendizagem. Além disso, isso é uma informação redundante que está deixando o processamento mais lento. Então, para lidar com esse problema, a gente vai usar uma coisa muito importante que tem nessa base LFWA, que é todas as imagens dessa base elas estão alinhadas de acordo com o centro dos olhos. Isso nos permite calcular a distância entre os dois olhos da pessoa, daqui para aqui, ou pelo menos uma aproximação, e usar essa medida, que eu vou chamar aqui de L, para recortar a face de modo mais ajustado. Então, lá no algoritmo, eu vou propor que a gente recorte daqui para baixo, daqui para aqui dá mais ou menos um L, segundo as medidas de antropomorfismo, né? Ou seja, a distância entre os dois olhos é mais ou menos a distância do olho para a boca. E aí eu vou pegar mais um pouco aqui para baixo, para incluir o queixo, e um pouco também para cima, para incluir parte da cabeça, para o lado esquerdo, para o lado direito do olho, e aí eu vou formar um quadrado em torno da face da pessoa, a partir da distância entre os olhos. E com isso nós vamos excluir grande parte da informação da imagem.
Se vocês lembram, essas imagens ela tem uma resolução de 250 por 250 pixels, o que nos dá 62.500 pixels, ou seja, a camada de entrada vai ter, numa rede que usa essas imagens, vai ter 62.500 neurônios de entrada, o que é muito. E aí nós vamos reduzir isso, né? Vamos reduzir a partir de uma engenharia aí, conhecendo os dados que nós temos. Então, vamos aqui no código. Então, esse código aqui já é bem conhecido de vocês. Quem assistiu o vídeo anterior sabe, né? Aqui criamos rótulos. E nós vamos fazer aqui um pré-processamento para recortar as imagens de face seguindo aquela estratégia. Então, deixa eu só checar se vocês estão vendo a tela correta. Sim. Ok. Pronto. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou carregar uma imagem aqui de amostra dessa base para trabalhar com ela. Que eu vou chamar isso de imagem 1 igual mp reshape. Lembrando que os nossos dados estão nessa variável data reshaped, que é uma variável que tem 600 linhas, 62.500 colunas, sendo cada linha uma imagem e as colunas os pixels da imagem. Mas aí para exibir, eu preciso para exibir e para tratar isso como imagem, eu preciso redimensionar de volta para 250 por 250. Então, dessa variável, dessa matriz data reshaped, eu vou pegar a primeira linha, todas as colunas, e vou redimensionar para 250 por 250. Ok? Depois, eu já lá no GIMP, que eu estava mostrando para vocês agora há pouco, eu verifiquei a distância mais ou menos que existe entre os centros dos olhos da pessoa e verifiquei que são 45 pixels. Então a minha variável aqui vai ser igual a 45, variável L. E aí, o X do centro esquerdo dessas imagens está mais ou menos em 103 pixels. O Y do centro da esquerda está mais ou menos em 111 pixels. O X do centro da direita está mais ou menos em 148 pixels. O Y do centro da direita está mais ou menos em 111 pixels, né? Os Y têm que ser iguais, né? Que os olhos da pessoa supostamente estão na mesma altura. E aí eu vou recortar, né? Em inglês a palavra para recortar é crop. E aqui eu vou dizer que é cropped. A imagem cropada, né? Ou recortada. Cropada é feio, né? Não existe isso. Vai ser uma imagem. Vai ser essa imagem IMG1. E eu vou utilizar aquela heurística que eu falei de recortar de acordo com os centros dos olhos, a distância entre os centros dos olhos. E aí nós temos que fazer umas contas aqui e transformar isso em inteiro, né? Então eu vou pegar o Y do centro do olho, do lado esquerdo, menos a largura entre os olhos dividido por 2. Isso vai ser o canto superior esquerdo do nosso quadrado, tá? O canto superior esquerdo do quadrado. Então, na verdade é melhor mostrar isso no GIMP antes, né? Para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo. Então, deixa eu mudar a tela. Certo, deixa eu voltar aqui. Então, a distância entre os olhos é L. E aí eu vou pegar o canto superior esquerdo de um quadrado e vir até aqui, mais ou menos, o canto inferior direito. Aí aqui em cima, essa medida aqui, ela tem um X e um Y, né? Tá muito grande, deixa eu mudar aqui. Aí
que esse x do canto superior esquerdo vai ser o x do centro do olho esquerdo menos L sobre 2. Né? Eu vou pegar daqui para cá L sobre 2. E tenho que pegar para cima também. Então, o y vai ser o y do centro menos L sobre 2. Ou seja, vou pegar metade da largura entre os olhos para a esquerda e para cima, que vai dar mais ou menos nesse ponto aqui. Da mesma forma, vou pegar o x desse olho mais L sobre 2 para a direita e mais 1L para baixo, né? Porque 1L é mais ou menos até aqui a altura da boca, mais meio L para baixo, para pegar aqui o queixo da pessoa, mais ou menos, e vir nesse ponto. É daí que vem essas duas coordenadas que eu vou usar aqui. Tá? Então, voltando. Deixa eu mudar a tela. Ok. Muitas telas aqui para controlar. Certo. Então, voltando aqui às contas, né? Então, a gente vai pegar aquelas coordenadas e vai colocar aqui para pegar um pedaço dessa imagem. Né? Então, o canto superior, o x, quer dizer, lembrando que essa IMG1 é uma matriz quadrada que a primeira dimensão são as linhas e a segunda dimensão são as colunas. Por isso que aqui eu estou usando y ao invés de x, porque na matriz o y vem primeiro, porque são as linhas da matriz. Então eu vou pegar altura, quando eu faço y do centro do olho menos L sobre 2, eu estou subindo a coordenada. Lembrando que na imagem as coordenadas começam em 0, 0, e quando o x cresce você vai para a direita, quando o y cresce você vai para baixo. Então, para subir lá na cabeça da pessoa, naquela imagem da cabeça da pessoa, você tem que subtrair pixels. E aí eu vou pegar e as linhas vão até y do centro mais 1.5 vezes L. Né? Lembra que é 1.5L? Vai para baixo. As linhas vão de o centro do olho menos metade da distância entre os olhos para cima e o centro do olho 1 vez e meia a distância entre os olhos para baixo. Agora as colunas, que são os x. X do centro do olho menos L sobre 2, ou seja, para pegar o canto superior esquerdo e vai até x do centro do lado direito mais L sobre 2, que é para ir lá para o outro canto, que é o canto inferior direito. Aí nós pegamos o recorte, que eu coloquei aqui na variável cropped, e vamos exibir essa imagem especificamente para a gente ver se o recorte ficou adequado. Então essa é uma imagem cinza igual a gray. E aí eu vou exibir plot show plt show. Temos um problema. Cropped, foi escrito errado, né? Com 2 Os ao invés de 2 Ps. Aqui. Pronto. Então observe que não tem mais fundo na imagem, né? É só o recorte da face da pessoa. É claro que tem um pouco de fundo aqui do lado, mas está muito reduzido em relação ao que era antes, né? Então, se a gente quer ver que imagem é essa originalmente, eu vou colocar aqui, ó, vai ser a 0, Shift Enter. Então era essa imagem. Olha, a imagem tinha brinco, tinha fundo, tinha o pescoço, o ombro, e nós recortamos agora só para a face.
Agora nós temos que fazer isso para todas as imagens da base. Então, tem uma parte do código que vai ser repetida, né, que é as coordenadas de x do centro, y do centro, e aí o L, o valor do L, aí eu vou recortar isso, né? Quer dizer, eu vou copiar daqui, que a gente já fez agora há pouco. Vou criar aqui uma nova seção de código e vou só fazer o ajuste para criar uma matriz para guardar todas essas informações. Então, vou chamar de all cropped igual np.zeros, criar uma matriz toda preenchida com zeros. E essa matriz vai ter 600 linhas. E a quantidade de colunas? A quantidade de colunas vai ser igual... Aí a gente tem que olhar como foi que ficou aqui o recorte. Ó. Observe que a gente, em relação ao x, a gente subtraiu meio L para a esquerda, somou meio L para a direita e já tinha um L, que é a distância entre os olhos. Então, vai ser 2L a largura, né? E a altura, a gente tinha, foi de... deixa eu ver uma coisa. É isso mesmo. Porque aqui no X a gente vai de XCL até XCR. De XCL até XCR a gente já tem um L. Aí subtraiu meio L para a esquerda, somou meio L para a direita e dá 2 L's de largura. Aqui na altura, que é o Y, a gente subtraiu meio L para cima e somou um L e meio para baixo em YCL, ou seja, dá 2 L's. Então, são 2 L's de altura e 2 L's de largura. Então a quantidade de linhas e colunas vai ser 2L, 2 vezes L e 2 vezes L. Nessa variável, né? Todas as imagens recortadas. Então, 600 imagens de 2L linhas e 2L colunas. Agora vamos fazer um for para percorrer essas imagens recortando. Imagem 1, deixa eu ver a imagem, só a imagem, np.reshape, o nome da variável é data_reshape, onde estão todas as imagens. E aí nós queremos pegar de uma por uma que está no índice I, todas as colunas, e redimensionar isso para 250, na verdade é para 250 por 250, que é o tamanho da imagem original, para poder, nessa imagem original, fazer o recorte, né? Imagem 1, na verdade é a imagem, né? Usando aquela estratégia que eu falei aqui em cima. Então, eu vou copiar, o código já está aqui, que é fazer um recorte de uma imagem, né? Aqui. Cadê? Aqui. E aí, só tem que ajustar porque não é imagem, é imagem só, né? Aí recorta, e aí eu tenho que salvar isso na variável, na matriz que contém todas as imagens. Então, isso vai para all cropped, na posição I, vai receber cropped, vai receber cada um desses recortes. E aí, é só fazer Shift Enter e ele vai recortar. Certo? Ok, executou. Seria legal a gente visualizar algumas dessas imagens, né? Então, vou criar aqui para ver se ele recortou adequadamente. Eu já tenho aqui um código aqui em cima que eu usei para mostrar todas as imagens, quer dizer, amostras das imagens sem recorte. Eu vou copiar esse código para mostrar também amostras das imagens após o recorte. Então, vem aqui. Só tem que mudar o nome dessa variável, que vai ser all cropped. Aqui. E não precisa do reshape, ou precisa, deixa eu ver. Não precisa desse reshape.
cropped 0, que é a primeira. Deixa eu mudar isso aqui também. All cropped 50, porque vai ser a primeira da outra pessoa. Lembra que é de 50 e 50. É, 100. Isso aqui tá errado, não precisa disso, né? E não vou mostrar 12 não, né? Vou mostrar só uns 5. Então aqui tem 1, 2, 3, 4. Vou mostrar 4. Vou apagar o resto. Aqui, vou ter que ajustar isso aqui. Vou mostrar 2 em cada. Então vai ser 1, 0, 1. Vou exibir isso aqui. Tá reclamando. Tem um parênteses a mais aqui. 5. 0. Aqui tem esse parênteses. Pronto. Aqui a gente tem 4 imagens após o recorte. Observe que muito background foi retirado, né? É claro que quando a imagem está um pouco de perfil, um pouco virada, ainda aparece um pouquinho do background, mas está bem melhor do que antes. Então agora nós temos nessa variável all cropped, nós temos todas as imagens recortadas. E aí nós temos que usar isso para treinar a rede neural, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou lá naquela variável x, eu tenho que passar as imagens. Na verdade, eu tenho que primeiro fazer um redimensionamento, né? Porque a variável x, ela espera que os dados estejam naquele formato nas linhas estão as imagens, nas colunas estão todos os pixels, né? Então a variável que eu tenho aqui é all cropped e tenho que redimensionar de novo. Então x, então isso aqui vai ficar assim. X vai receber isso aqui redimensionado, np.resize. Na verdade não é resize, é o shape all cropped vai ser redimensionado para 600 por na verdade tem que ser uma dupla, né? Com as dimensões 600 por 2 vezes 4, não é 4 vezes L vezes L, né? Que é 2L, 2L, largura e altura. E aí a gente faz esse redimensionamento, faz a normalização, como já é de prática, a gente já sabe aqui. Você não sabe porque assiste os vídeos anteriores. E aí normaliza e segue o processo de modo similar ao que a gente tinha antes, né? Então mistura aleatoriamente, separa 500 para treino e 500 para teste. Agora só recapitulando, esse código aqui é o mesmo código que eu usei no vídeo anterior. Então aqui a gente tem as variáveis ainda que foram usadas antes. Então enquanto antes a gente tinha 62.500 pixels de entrada, a gente agora tem apenas 45 vezes 4 vezes 45. Diminuiu bastante, né? Eu posso até ver aqui como é que ficou. Deixa eu ver quanto é que dá essa conta. Adicionar mais uma conta aqui. 4 vezes L vezes L. 81, quer dizer, 8.100. Antes a gente tinha 62.500, né? Que é 250 vezes 250. Então a redução foi de 12, a gente foi para 12% do total de pixels que tinham antes. E com aquele total de pixels a gente conseguia 72% de acurácia. Agora vamos ver onde é que a gente chega com 8.100 pixels. Então vou executar essa rede. Então enquanto ela treina, deixa eu só ver, a gente pode ver o que é que foi feito aqui. Simplesmente recortar
os neurônios, recortar pixels desnecessários e aí retirar esses pixels desnecessários da imagem. A gente passou de 72% para 91% de acurácia. E talvez isso possa ser ajustado, né? Vamos ver como é que tá. Vamos ver como é que ficou a curva de perda. Deixa eu executar essa curva para exibir a curva. Observe que lá antes de 140 ele já estava se aproximando de um valor adequado, né? Deixa eu ver aqui como é que está a taxa de aprendizagem 0,01. Está alta, né? Vamos diminuir essa taxa de aprendizagem para ver se essa taxa de acurácia de 91% fica ainda mais alta. Não foi bom. Não foi bom diminuir essa. Mas só que tem outro fator. Vamos ver aqui. Estou clicando no lugar errado. Isso que desajustou aqui. Diminuiu para 87. Mas a gente está olhando para a curva de loss. Vamos ver o que aconteceu. Olha a curva de loss como é que está lenta para chegar lá, né? Isso pode ser um indício de ou que a gente precisa de mais iterações, ou então que essa curva, que essa taxa de aprendizagem 0,01 já estava suficiente. Então vou voltar. Talvez eu possa até aumentar para ver se fica mais rápido e ao mesmo tempo também o resultado é mais elevado. A gente está querendo obter um valor de acurácia superior a 91%. Não foi, então vou deixar aqui como estava 0,01. Que anteriormente tinha sido 91%. Então, vejam só, nesse vídeo, nós, usando uma estratégia bem simples de pré-processamento dos dados, nós saímos de uma taxa de 72% de acurácia para 91% de acurácia, ou seja, um aumento de 20% de acurácia com a estratégia de pré-processamento. Então, o que eu havia planejado para este vídeo era isso. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com os seus colegas que poderão gostar desse tema e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.